Oi, Dani, tudo bom? Tudo Prazer estar bem? aqui. Tudo jóia. Bora lá então, falar um pouquinho de como que o Magazine está descentralizando a gestão dos dados aqui. Vocês já estão vendo? Consegue compartilhar minha tela com a apresentação? Opa, show. Pronto, agora sim. Então, bora lá, turma. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade aí da live de estar aqui junto com vocês, agradecer a presença de todo mundo, espero que vocês gostem aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui de como realmente o Magazine vem descentralizando a gestão de dados, de informação aqui dentro da companhia. E quero dar um foco também em outros dois temas. Primeiro, como que a pandemia acelerou essa descentralização, então quais foram os impactos da pandemia na questão de gestão de dados. E também contar um pouquinho da estratégia do Magalu para os próximos anos. Deixa eu me apresentar aqui. Sou o Vinícius, eu tenho 28 anos, eu sou goiano, mas estudei em Minas, fiz engenharia na UF, Federal de Uberlândia. Estou terminando meu MBA na PUC, e estou no Magalu desde 2018. Entrei no Magalu como trainee, então passei como trainee, eu passei em todas as áreas praticamente da empresa, fiquei um tempo em todas as áreas, mas acabei ficando no comercial, escolhendo o comercial. E no comercial eu já desenvolvi vários projetos e também minha função é dar um suporte para o time de comercial. O time comercial do Magazine, para quem não é do varejo ali do e-commerce, é o time de compras que negocia com a indústria. Então eu dou suporte na tomada de decisão. Então forneço informação para eles, para auxiliar eles na hora de comprar. Hoje eu estou como especialista de inteligência de mercado, justamente fazendo esse papel de trazer um pouco de dados, de informação e números para a tomada de decisão. Acho que o Magalu dispensa apresentações, né? Mas contando um pouquinho da história do Magalu aqui. Uma empresa de varejo, e agora uma empresa de e-commerce, então uma empresa totalmente digital. Tradicionalmente começou lá em Franca, há mais de 60 anos, fundado pela tia Luísa, seu Pelegrino. Começou com uma loja física lá em Franca. Ficou muito conhecido na sua expansão, né? Quando chegou para São Paulo, começou a abrir muita loja. A Luísa Helena teve um fator fundamental nesse processo. Hoje, quem administra o Magazine é o Frederico Trajano, Fred, que é o nosso CEO e filho da Luísa Helena. O Magalu hoje tem mais de 1.300 lojas, já faturou no ano passado quase 44 bilhões de reais, vem crescendo bastante, então adquiriu várias empresas recentemente, teve a Netshoes, Kabum, Smart, a Equifome, então várias empresas. E é uma empresa de cultura e valores muito fortes. Assim. O propósito do Magazine sempre foi levar acesso de muitos do que é privilégio de poucos. E eu achei interessante trazer essa frase aqui, vou explicar para vocês o porquê que é esse propósito e como ele se encaixa no nosso tema aqui. Esse propósito surgiu lá atrás, há 60 anos, 50 anos atrás, quando as pessoas, os clientes, compravam sua primeira televisão, sua primeira geladeira com Magazine. Então, uma coisa que talvez era um privilégio, o Magazine permitia que essas pessoas comprassem seu primeiro eletrodoméstico, por exemplo. Ou então a pessoa que não tinha dinheiro, o Magazine dava crédito para essa pessoa conseguir adquirir esses produtos. E hoje a gente está vivendo uma era da informação, né? Acho que quem tem informação tem uma vantagem competitiva. E aqui eu quero trazer assim que dados hoje, talvez no passado já foi um privilégio de poucos, assim, talvez era centralizado numa área, poucas pessoas tinham acesso aos dados da empresa para tomar de decisão. Isso hoje está mudando, né? Hoje sai na frente quem consegue dar acesso para toda a companhia, né? Para todas as gerências, para todas as áreas, para ter uma tomada de decisão mais rápida e mais assertiva. Então, quanto mais a gente conseguir disseminar a cultura de dados na empresa, a cultura de tomada de decisão rápida, melhor até para o desenvolvimento da empresa. E teve um fator que acelerou muito assim, a questão da descentralização dessa informação no Magazine, que foi justamente a pandemia, que não tem como eu deixar de falar da pandemia aqui. Em março do ano passado, acho que todo mundo vivenciou isso aí, ninguém estava esperando, coisa de louco, de repente o mundo vira de cabeça para baixo, muito medo, muita desinformação na época, e o que a gente faz, o que a gente não faz? Em março a gente viu 100% das lojas físicas do Magazine serem fechadas, né? Todas as lojas, eram mais de 1.100 lojas, né? Quase 1.200 lojas fechadas.
E o medo de não saber como vai ser o futuro, o que a gente faz. E daí, algumas coisas mudaram por conta disso, né? Então, ao longo do tempo, só para vocês terem noção de como foi esse comportamento, o Magazine decidiu fechar 100% das lojas e foi reabrindo de acordo com o que avançava, de acordo com o que melhorava a situação em cada cidade, né? Então, o Magazine criou uns critérios de avaliação, vou passar aqui para vocês. Mas essa aqui é uma taxa de como que foi abrindo as lojas. Em abril abriu 8%, em maio 35%, junho 64%, até em setembro abriu 100%, e depois a gente sabe que veio uma segunda onda que fechou mais uma quantidade de lojas. Mas esse foi o comportamento. E qual foi o critério de avaliação do Magazine para reabrir as lojas, né? A gente criou alguns critérios do tipo número de casos por habitantes, número de casos em até num raio de 50 km, de 100, de 200, distância até um caso, taxa de crescimento, ocupação dos leitos de UTI na cidade. Então, esses critérios foram desenvolvidos aqui, foi criado um protocolo de abertura, então, distribuição de máscara, de álcool em gel, distanciamento, algumas medidas que deveriam ser tomadas para a gente poder reabrir e retomar. Só que, com o fechamento das lojas, o e-commerce do Magazine, que já vinha crescendo, e-commerce como um todo, né, no mercado como um todo, já vinha crescendo bastante, ele bombou, ele explodiu e crescia aqui, trazendo até os dados de venda aqui do segundo trimestre de 2020. O e-commerce cresceu aqui 33% de um ano para o outro, 61%, depois 66%. No segundo TRI de 2020 ele cresceu 182%, mais que dobrou de tamanho aqui. Então, assim, foi um crescimento absurdo. Acho que talvez ninguém estava esperando por isso, todo mundo tinha muito medo de uma retração, mas com o fechamento da loja a gente viu que cresceu muito. Consequentemente, a participação do e-commerce nas vendas totais também subiu muito. Foi para 78%, que chegou a bater 78% nesse segundo TRI. Quando a gente compara com o segundo TRI de 2019, a nossa participação do e-commerce era de 42%. Então, assim, cresceu bastante. Dentro do e-commerce hoje, talvez para quem não é familiarizado, a gente tem um termo que é o marketplace, que é quando uma loja vende dentro do Magazine. Então, quando você vai comprar no Magazine, tem lá vendido, entregue por Magalu, é o produto que a gente compra, negocia e vende. Mas tem vendido por fulano e entregue por Magalu. Ou seja, é um seller, é uma loja, um vendedor diferente vendendo dentro do Magazine. Isso é o marketplace. Nosso marketplace cresceu 214%, assim, é um número animal, assim, até assustador. Isso num período de pandemia, tudo mais. Só para vocês terem noção, a loja física, tem uma frase que a gente costuma dizer, que a loja física demorou 50 anos para vender 1 bilhão no mesmo ano. O e-com demorou 10 anos. E o marketplace demorou 2. Então, assim, é um negócio que está crescendo muito, é o futuro, na verdade não é o futuro, é o presente, e está vendendo, crescendo bastante. Mas por que eu estou trazendo, Vinícius, por que você está trazendo esse negócio de venda online? O que tem a ver aqui? Hoje, o e-commerce, ele tem muita informação. Tem uma enxurrada de informação comparado com loja física. Imagina que na loja física, se você quiser acompanhar, por exemplo, quantas pessoas entraram na sua loja, você precisa de uma tecnologia muito avançada para você conseguir medir isso. Mas no e-commerce é fácil. Você tem sua audiência, seu tráfego, você consegue num clique ali ter essa informação. Então, se você quiser comparar preço numa loja física, você tem que bater de porta em porta, em loja, para você conseguir ver. No e-commerce, você digita lá no Google, você já consegue checar o preço de todos os concorrentes. Então, você tem muito mais informação no e-commerce, você consegue traçar os dados de clientes e tudo mais. E com isso, com essa enxurrada de informação, a gente percebeu que existia uma necessidade muito grande de tomar a decisão mais rápido, de todo mundo ter acesso à informação. Não pode mais esses dados ficarem alocados numa área separada. Então, a gente precisa que a área de negócio seja mais integrada com essa cultura de analisar dados. Talvez a pessoa que era acostumada a olhar somente loja física, que não tinha tanta informação assim, ele se viu obrigado a olhar mais dados, olhar mais informação, ficar focado nisso. Então, no caso do Magalu, o Magalu postou nessa descentralização. Né? O que aconteceu? Algumas posições foram criadas, como é o meu caso, de uma pessoa de inteligência próxima à área de negócios. Então, hoje eu estou dentro da área comercial, mas minha função é exclusiva de olhar dados. Então, do mesmo jeito que eu estou no comercial, tem pessoas na logística que fazem isso, tem pessoas no marketing de performance que analisam muito dado.
Então, isso é cada vez mais comum. O time de BI, de inteligência, que já era acostumado a fazer muito relatório, já tinha muita coisa pronta para o e-commerce, começou a construir mais coisa ainda. Começou a explorar isso mais, começou a aproveitar isso. As informações, o tipo de visão que a gente tinha para o e-com, e começou a aplicar também para a loja física, né, no que era possível. Então, a gente começou a avançar bastante nesse sentido, buscando que a empresa se tornasse mais data-driven, né? Mais focada em dados. Porém, tem um número aqui que mostra assim, que o Magazine cresceu bastante no online, cresceu 2,6 vezes mais do que o mercado online total. Só que isso acaba não sendo muito legal, para o Magazine é legal, mas para o mercado como um todo, mostra que o mercado está um pouquinho devagar. Talvez deveria acelerar isso. E daí entra a estratégia do Magalu, que eu quero falar um pouquinho também com vocês, para vocês terem uma visão assim de quais são os próximos passos do Magalu, para onde o Magalu quer chegar, o que está fazendo, que é ajudar a usar toda essa capacidade analítica, as ferramentas, tudo que a gente desenvolveu aqui internamente, a gente conseguir fornecer isso para o seller, conseguir digitalizar o Brasil, conseguir fornecer isso para que outras empresas vendam dentro do Magazine. Então, assim, o Magalu se digitalizou, começou a desenvolver várias ferramentas, que eu comentei agora, e agora a ideia do Magalu é digitalizar o Brasil, fornecer isso para outras pessoas, para que as pessoas que queiram vender no Magalu possam usar das mesmas ferramentas, né? E voltando um pouquinho dessa necessidade, por que surgiu essa necessidade, por que o Magazine já vinha fazendo isso antes da pandemia, e a pandemia basicamente só acelerou, como que surgiu isso? Tradicionalmente, a gente tinha um cliente que comprava só num canal, provavelmente uma loja física, era o cara que era acostumado a ir na loja e comprar lá. Esse cliente passou a ser multicanal, ele usar canais diferentes. Então, antes que ele comprava só na loja, agora ele compra no site e na loja, ou ele compra no celular. E esse cliente teve uma transformação recentemente, assim, de uns anos para cá, e agora está cada vez mais acontecendo isso, que é o cliente multicanal, o cliente omnichannel, que é o cliente que consegue usar os canais de forma integrada. É um cara que compra no site e retira na loja, por exemplo. Ou um cara que pesquisa o preço no seu celular e liga no televendas para comprar. Então, esse cliente que está mais integrado, ele precisa de um tratamento diferente, né? Ele precisa agora de que o Magazine se adapte, que o varejo, que o e-commerce se adapte para conseguir atender esse cliente. E para o Magazine se tornar digital e conseguir atender esse cliente, isso tudo começou lá atrás. Assim. Começou com o Magazine oferecendo Wi-Fi para o cliente que fosse comprar na loja. Então não é um negócio assim, uau, super revolucionário. Tudo começou simples. Quando todas as lojas do Magazine começaram a oferecer Wi-Fi. Depois começou a permitir que o cliente comprasse, pesquisasse o produto, chegasse na loja, comprasse e pudesse retirar em 2 horas na loja. Então, algumas coisas assim foram sendo feitas até chegar na digitalização que a gente tem hoje para atender esse cliente omnichannel. E a ideia agora, que é o nosso futuro, aqui, o nosso presente, que o foco da empresa nesse momento, é se desenvolver mais e fornecer mais ferramentas para digitalizar o Brasil. Então, se a gente hoje desenvolveu muita coisa dentro de casa, muito relatório, muita informação, a gente, para a nossa própria tomada de decisão, a gente quer fornecer isso para os nossos sellers, para a pessoa que quiser vender no Magazine, o pequeno varejista que não tem presença online, sei lá, a autopeça do Zezinho aqui da esquina que não tem uma loja, que tem loja física só, não tem um site, ele quiser vender no Magazine, ele vai conseguir vender de forma online. Então, a gente começar a oferecer um desenvolvimento para esse cara. E para a gente chegar nessa nossa ambição, de como que a gente vai desenvolver esses caras, como a gente vai digitalizar o Brasil, alguns drivers estratégicos foram definidos. São eles 5 pilares e 3 fundamentos. Eu vou entrar no detalhe de cada um, mas só para passar rapidamente. Primeiro, novas categorias. Segundo, super app. Terceiro, a entrega mais rápida do Brasil. O quarto é o MaaS, que é o Magalu as a Service. 5, fintech. E os 3 fundamentos por trás disso. A melhor experiência do varejo, então tem um NPS, uma nota de atendimento muito boa, seja no site ou na loja.
Sustentabilidade e reputação, o Magazine começou a investir muito em ESG, então fazendo medidas para atender esses requisitos, como, por exemplo, reciclagem de produtos usados. E terceiro aqui, que eu deixei por último, mas é porque eu queria ressaltar que é um negócio que eu acho que é um divisor de águas para o Magalu, que é estabelecer essa cultura data-driven. Por que é um divisor de águas? Assim? Não muito tempo atrás, quando eu entrei no Magalu, eu lembro muito bem, o Magazine usava muito de intuição. Pode parecer até estranho falar isso, mas realmente, assim, é uma empresa muito pautada em intuição. Intuição não é ruim, mas depende do momento. Quando você está negociando com um fornecedor, você senta numa mesa de negociação, a intuição faz parte do jogo ali. Você tem que entender o contexto, você tem que entender a pessoa que você está negociando com ela, e você tem que ter intuição para ter aquele feeling do que você vai negociar ali, o que você vai vender, ou você vai comprar. Mas, sempre quando a decisão é pautada em dados que a gente já tem do passado, dados de mercado, que seja, ela tem mais chance de ser assertiva. Então, a ideia do Magalu é implementar isso em todas as estratégias que estão sendo tomadas aí para digitalizar o Brasil. A primeira estratégia, que é de novas categorias, a gente fala aqui de entrar em novas áreas que o Magazine antes não estava, e para isso vem adquirindo novas empresas para fazer esse papel também. Só para ter uma noção, assim, o Magazine tem muito espaço para crescer, não só o Magazine, né? Acho que a maioria das empresas no Brasil, principalmente e-commerce, aqui tem muito espaço para crescer. O varejo total brasileiro é de 1,2 tri, o Magazine vendeu 44 bi, então tem muito espaço para crescer. A gente fala aqui de quantidade de sellers, de empresas que vendem no online. O Magazine tem só 100 mil na sua base, sendo que tem 7,3 milhões de varejistas e restaurantes que poderiam estar vendendo no Magalu. Aí, o restante aqui, varejo de bens de consumo, a gente fala de mercado, né? Sei lá, desodorante, comida, tem um espaço muito grande. Varejo em lifestyle, a gente está falando de Netshoes, Época, Cosméticos, que são empresas do grupo, que também tem um espaço. Mercado de restaurantes, aí a gente está falando de uma das últimas aquisições do Magazine, que foi a Ike Fome, por exemplo, que é uma empresa de delivery de comida, que é outro mercado muito grande. Tem o Eds, uma área nova criada dentro do Magalu, que permite que os fornecedores, os sellers, eles anunciem os produtos dentro do site do Magalu, e a Fintech, que transacionou 44 bi, mas tem um mercado de 2 tri. Então, assim, a gente tem muito espaço para crescer, tem muitas novas categorias, e a gente está adquirindo novas empresas justamente por isso, para a gente conseguir entrar nessas novas categorias e ter informação e ter dados. A gente não consegue mais centralizar, é muita ramificação, então muito mercado diferente. A gente precisa de ter know-how em diversas áreas, e a aquisição faz sentido aqui. Depois tem o Super App, estratégia de Super App muito baseada no que acontece na China, onde as pessoas têm poucos apps baixados no celular, e nesse app ele consegue fazer de tudo. Então, o Super App do Magalu, a gente já tem diversos mundos, né, que você consegue navegar, não só para comprar, mas também para acessar conteúdo, para poder usar serviço financeiro. Tem o terceiro pilar, que hoje eu diria que talvez seja um dos mais importantes da companhia, que é a entrega mais rápida. Hoje a gente, com a pandemia, todo mundo dentro de casa, comprando, com ansiedade de chegar produto, a gente precisa que esse produto chegue rápido, para ser um diferencial. E a logística talvez seja a área que tenha mais, eu diria, uso de inteligência de informação. Talvez não mais uso, mas onde seja mais importante. Porque aqui é um diferencial enorme para o cliente. Dando um exemplo aqui, hoje a gente já tem mais dos produtos vendidos no 1P, né, que não são do marketplace, mais da metade é entrega em dia. Mas eu acho mais legal desse slide aqui é a conversão, né? Quando a gente entrega um produto em 1 hora, a conversão aumenta em 62% comparado com o produto que a gente vende em D+2, entrega em 2 dias. Então, imagina a quantidade de cruzamento de informação que você não consegue tirar de todas as compras, de todos os pedidos transacionados no Magazine. Você conseguir chegar nessa informação de conversão, de como isso aqui afeta na tomada de decisão do cliente. Então, é bem bacana aqui. O quarto, um pouquinho do que eu já tinha comentado, o Magalu as a Service do tipo ofereceu as nossas ferramentas para o seller, para a pessoa que quer vender no Magazine. Então, você vai ter ali o Magalu Entregas, que é usar a nossa malha logística. Você tem o Eds, que é usar o nosso site para promover seu produto. Você tem o Magalu Pagamentos, que é poder antecipar seu recebível, você antecipar sua comissão que você conseguiu vendendo. Evoluir um pouco
só para ter uma noção da nossa base de sellers aqui, né? O Magazine vem evoluindo a quantidade de sellers. Lá no começo do ano passado a gente tinha 26 mil sellers. Aqui está falando 90, mais atualizado, a gente já bateu 100 mil sellers. A gente tem mais de 44 milhões de produtos ofertados. E tem um negócio muito legal que aconteceu na pandemia que eu não podia deixar passar, que foi o parceiro Magalu, um projeto desenvolvido em tempo recorde, que quando as lojas fecharam, então o Magazine desenvolveu uma ferramenta, vamos dizer assim, para que os pequenos varejistas que não tivessem um site pudessem vender no Magazine, e as pessoas que talvez perderam o emprego, perderam a renda, elas pudessem vender vender os produtos do Magazine de uma forma simples, rápida. Então, para tentar até digitalizar, não só o Brasil como o brasileiro, né? Digitalizar os varejistas e digitalizar os autônomos, assim, quem quiser abrir um site para vender. E por último aqui, o quinto pilar de fintech, então é meio que verticalizar tudo, conseguir oferecer tudo para o cliente. Então, o cliente poder ter um cartão Luiza, ter um cashback, ter um Magalu Pay, possibilitar ele a fazer transferência, usar as ferramentas de financeiras do Magazine. Beleza, falei muito dos drivers e tal. E onde que eu quero chegar? Eu gosto muito desse slide que mostra onde o Magazine está caminhando, onde o Magazine está hoje, e dá para ter uma noção geral do que virou o Magalu. O Magalu hoje está um monstro, está muito grande. Hoje a gente tem um consumidor centralizado aqui, os sellers também centralizados, que são talvez nosso principal ponto de partida. E aí a gente tem várias frentes que a gente está atuando. Tem a frente logística, tem os serviços financeiros, o MAS, tem a parte de conteúdo, de fornecer informação para o cliente, né, trazer notícias, conteúdo mesmo, tem o Canaltech, Still the Look, Jovem Nerd, que foram empresas adquiridas há pouco tempo. E aqui a gente tem os canais de venda, né? Época, Shoestock, Zatini, Nets, Magalu, Kabum, Ikephone, Estante Virtual. Cara, olha o tamanho que está isso aqui, assim. Não dá mais para centralizar o Magalu, não dá mais para centralizar a tomada de decisão. Então, hoje você precisa que cada frente aqui tenha acesso à informação. Não dá mais assim para ficar tudo na mão de uma pessoa, na mão de um time. A gente precisa que todo mundo tenha acesso às bases de dados e consiga acessar e montar suas próprias visões, montar sua própria análise. Então, isso é muito importante. E trazendo um pouquinho aqui para a minha realidade, agora assim, puxando para o meu lado do meu trabalho do dia a dia, só para mostrar isso que aconteceu aqui recentemente, assim, e que mudou bastante o rumo do negócio, assim. O Magazine, antes da pandemia, era uma empresa onde o comercial era dividido entre loja e e-commerce. Hoje a gente teve que juntar essas duas áreas, né? A gente montou uma área só, então a área comercial tudo junto. E a gente também tinha uma área de inteligência, área de BI, que tem uma área de BI, a área de analytics, que era um pouco, talvez, não tão próximo como é hoje com a área de negócio. E com isso foram criadas posições que faziam esse meio de campo entre a área de inteligência e a área de negócios. E, além disso, várias outras ferramentas, várias outras usabilidades foram criadas aqui. Então, só para dar um exemplo aqui. Tableau. A quantidade de dash que a gente criou no Tableau aumentou bastante. Muito puxado pelo Econ, que já tinha muito Tableau, muita visão, muito dash. Então, puxou bastante para a gente trazer isso para a loja. A gente tem um cubo. Para quem não conhece, o cubo é uma tabela dinâmica, que no Excel que consegue puxar os dados de uma base e permitindo que cada pessoa consiga, isso é bem, já diria, disseminado, banalizado no Magalu, todo mundo entra, todo mundo consegue acessar, todo mundo consegue criar sua própria visão rapidinho, então você consegue acompanhar a venda momentânea, minuto a minuto, então assim, você consegue ver bastante coisa aqui, montar sua visão do jeito que você quer. Você tem um BigQuery, que é uma consulta que a gente faz na nossa base de dados através do BQ, e isso permite que as pessoas criem seus próprios dashes, sabe? Sem precisar demandar tanto mais para a área de BI. A área de BI, com certeza, continua fazendo seu papel primordial, mas quando você quer um nível de granularidade menor, e você quer uma tomada, talvez, de decisão mais rápida ali, montar um negócio mais rápido, os próprios times começam a usar o BQ, começam a montar visões no Data Studio. Data Studio, que é uma ferramenta do Google.
E aí a gente tem algumas também ferramentas de apoio, que é um que eu uso bastante, eu particularmente uso bastante, ferramenta de mercado. A gente usa acompanhamento de market share, acompanhamento de pricing, acompanhamento de performance, então de mídia, como que está performando cada mídia, cada campanha que a gente coloca no ar. A gente tem uma torre de controle, assim, falando as coisas que foram criadas agora na pandemia, né? A gente tem uma torre de controle muito usada pela controladoria para trazer margem, para trazer venda, receita, e aqui permite uma visão por fornecedor. Então, cada comprador, se quiser sentar com o fornecedor, montar a visão, ele consegue aqui rapidinho. E por último, mas não menos importante, que eu acho legal de trazer aqui, um relatório para a Seller. É um negócio meio novo aqui que lançou, o time de BI lançou, que é um envio semanal para os sellers, para quem vende no Magazine, para a gente compartilhar dado. Então, os dados não são só disseminados dentro do Magazine, a gente dissemina também com pessoas de fora, né, com as empresas de fora. Então, a gente tem um relatório que a gente manda para o nosso seller falando, olha, semana você vendeu mais que semana passada, assim está o seu desempenho, se são os produtos seus mais vendidos, seus produtos que são mais visitados, mas tem uma conversão mais baixa, aqui está seu nível de atendimento, se precisa melhorar isso, aquilo. Achei bem legal esse compartilhamento de dados também. E aí, trazendo aqui por último da minha parte aqui, o que minha função, o que mudou assim no meu dia a dia lá, um pouquinho de um case aqui do que a gente está fazendo. Antes a gente tinha muito dado, a gente sempre teve muito dado, e talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade de transformar isso num plano de ação. Então, minha função lá é facilitar esse caminho, né? Então, para você transformar de um dado em plano de ação, você tem que passar por algumas etapas, né? Você tem que pegar esse dado, que sozinho não diz nada, transformar ele em informação, para ele dizer alguma coisa, e dessa informação você tem que extrair uma oportunidade, um insight, que é enxergar onde está o problema, e depois de traçar um plano de ação. É só para exemplificar aqui o que a gente tem fazendo, assim, um case do que eu faço ali no dia a dia, para deixar mais claro como que a gente está fazendo isso. O time de BI tem muita informação de mercado. Então, eles têm lá como está o market share do Magalu, quebrado lá, como foi do ano passado e tudo mais. Então, a gente tem os dados de share. Por exemplo, a gente usa a ferramenta de GFK lá, pá, beleza. Mas o que isso quer dizer? Se eu tenho um share de X%, isso é bom ou isso é ruim? Então, eu transformo isso em informação. Então, eu faço uma comparação, por exemplo, desse share com o share do mês passado, na categoria de geladeira. Minha categoria aqui, então, esse share não é bom. Eu perdi share comparado com o mês passado. Então, alguma coisa aconteceu. Como que eu vou achar qual que é a oportunidade aqui? Então, eu começo a investigar, cruzar os dados, que agora estão disponibilizados para todo mundo, e eu começo a fazer esse cruzamento de informação e percebo que geladeira perdeu share, perdeu participação no mercado porque fornecedor tal não me vendeu tanto quanto eu precisava. Então, preciso melhorar minha negociação com ele. Ou então, perdi share em loja física. No site eu estou bem, mas na loja física alguma coisa aconteceu. Aí depois, tem uma nova tendência do mercado. Então, tal tipo de produto o mercado está vendendo bastante, a gente está comendo bola, a gente está para trás. Vamos começar a vender mais esse produto, fomentar a venda dele. E aí isso a gente transforma no plano de ação, né? Então, para melhorar a participação do fornecedor, eu preciso adequar meu plano de compra. Preciso comprar melhor com ele. Minha participação em loja diminuiu porque eu não tinha produto lá no Nordeste. Eu não mandei para o CD correto, então eu preciso melhorar minha distribuição no CD. Então, a gente traça um plano de ação para isso. Tem uma nova tendência do mercado de tal produto que é mais moderno, de tal fornecedor que a gente não negociou. Então, eu preciso introduzir um novo sortimento, introduzir esse produto ali, não só no site, mas também na loja. Então, assim, são as ações que podem ser tomadas. Sim, é mais ou menos isso que eu queria falar aqui hoje, assim, trazer um pouquinho da consequência da pandemia, né, como isso acelerou, questão de dados, depois um pouquinho da estratégia do Magalu, que a gente pensa nos próximos anos, e aí também um pouquinho do que eu faço hoje, né, eu faço essa ponte entre o time de BI e o time comercial, o time de negócios. E aí, só para finalizar, fazendo um wrap-up aqui do que eu falei. Então, basicamente, a gente está vivendo uma era da informação, que quem tem os dados de forma rápida tem uma vantagem competitiva enorme. Hoje não é mais nem legal ter uma gestão de dados descentralizada, acho que é imprescindível, necessário.
A gente precisa que as pessoas consigam tomar a decisão mais rápida, e a gente precisa liberar essa informação para todo mundo, a gente pessoas conseguirem trabalhar. Quando a pessoa do negócio ela começa a olhar dados, ela começa a ter um nível tanto de confiança, mas de assertividade melhor. Por isso a gente precisa ter um time de inteligência também cada vez mais próximo do time de negócio, para fornecer a informação correta para essas pessoas, fazer esse meio de campo. E por último aqui, que eu falei bastante, a questão de digitalizar o Brasil, né? A gente está fazendo isso tudo, que eu mostrei para vocês aqui, essa nossa estratégia. E a gente pretende aí nos próximos, não diria nem anos, nos próximos meses, caminhar bem forte com a digitalização do Brasil, permitindo que qualquer pessoa consiga vender no Magazine todos os produtos que você possa imaginar se encontra no Magazine. Hoje a gente já tem muito produto. Você imaginar, já tem no Magalu, a gente quer aumentar ainda mais a oferta. E é basicamente isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a dúvidas, deixei meu contato aí. E é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. A gente tem alguma dúvida aí, Dani? Legal, Vinícius. Eu tenho perguntas aqui. Eu vou juntar duas perguntas que elas são parecidas. E aí, olha só, o Vinícius, então, de Vinícius para Vinícius, a gente tem uma pergunta que, assim, primeiro que acho que ficou claro, né, que quando a gente fala, Magalu vira um ecossistema imenso, então essa descentralização dos dados, ela em algum momento, ela foi meio que necessária, né, você colocou isso um pouco para a gente, mas a pergunta é assim, ó, a descentralização dos dados, de alguma forma, ela foi uma estratégia também para mitigar cyberataques? E aí, falando sobre esse assunto ainda, qual é o investimento em gestão da segurança da informação devido aos últimos eventos de cyberataques? Você consegue responder isso para a gente? Eu não estou muito ligado a essa área de segurança, sendo bem sincero, assim, acho que ainda mais com o pessoal do Labs. Hoje eu faço mais uma ponte com um time de negócio, time comercial. Então, talvez eu fale alguma coisa aqui, mas eu fale besteira, então acho que até melhor não. Mas com certeza, assim, a gente ficou bem preocupado na questão da Renner lá, tipo, acho que a empresa inteira ficou meio em choque com o que aconteceu. Então, eu sei que algumas medidas foram tomadas, do tipo autenticação 2 fatores, limitar o uso de, por exemplo, um smartphone, só 2 aparelhos, né, um notebook e um smartphone, então você não pode usar mais 2 smartphones para acessar a informação. A gente não pode mais compartilhar informação em outros aplicativos sem ser oficial da companhia. Mas se eu falar assim, no detalhe, quais foram os investimentos, eu não sei te falar. Joia. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Você comentou que houve, né, essa descentralização dos dados. E aí eu queria perguntar duas coisas. A primeira, assim, quais foram os principais desafios desse processo e quais os principais benefícios que vocês escolheram disso? Bom, acho que o principal desafio foi a gente tinha uma mentalidade muito de loja física, igual eu falei, muito usando intuição. Tá me ouvindo? Agora estamos. Alô? Deu uma travadinha, mas voltou. Alô? Dani, tá me ouvindo? Oi? Beleza. Tinha cortado aqui. Agora a gente está te ouvindo. Mas o principal... beleza. O principal desafio foi talvez mudar o mindset do pessoal. Então, a gente tinha muita pessoa que tradicionalmente veio lá de Franca, trabalha na empresa há 20 anos, acostumado com loja física, não usa tanto dado para tomada de decisão, usa muito intuição. E aí, a implementação dessa cultura de data-driven, acho que foi talvez a maior dificuldade. Assim. E os benefícios é justamente a gente conseguir medir, mensurar os resultados do que a gente está fazendo, a gente conseguir apostar onde traz mais resultado, a gente apostar de maneira correta onde traz mais resultado, a gente conseguir medir e apostar de uma maneira mais correta e, com certeza, mudar o mindset dessas pessoas, assim, as pessoas começarem a olhar mais dados, olhar mais informação, fazer... Se a empresa é digital, a gente precisa que os funcionários também se digitalizem bastante. E isso aconteceu com certeza. Assim. O pessoal, na pandemia, já era o melhor time do varejo, agora disparado o melhor time do varejo. Assim. A gente costuma dizer que o Magazine é o melhor time do varejo. O pessoal é muito bom, assim, muito afiado. Conseguiu
desenvolver bastante.